Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 93. Título: Como eu gostaria que o Bispo José Policarpo captasse esta boa notícia e a vivesse. 1. O Cardeal Patriarca de Lisboa, nos seus 30 anos de Bispo e 10 de Patriarca, acaba de publicar mais uma carta pastoral. Nela, em lugar de olhar o mundo que o rodeia e mobilizar a Igreja a que preside no amor e na liberdade, para ela ser fermento na massa e luz no meio da densa treva ideológica e idolátrica em que o mundo de hoje vive mergulhado, olha sobretudo para a Igreja e mostra-se aflita ao constatar que ela está progressivamente a perder poder na sociedade. E ainda convida os seus irmãos de fé, elas e ele, a fazerem o mesmo que ele faz. Acaba deste modo por fechar ainda mais a Igreja na sacristia, no templo, à volta do adro e do seu próprio umbigo. 2. Nas mudanças culturais pelas quais o mundo contemporâneo está hoje a passar em ritmo cada vez mais acelerado, o Cardeal José Policarpo vê perigosa secularização e sérias ameaças para a Igreja Católica a que preside em Lisboa. Deveria ver nessas mudanças desafiadores sinais dos tempos, como sabiamente fez o Papa João XXIII, de feliz memória em seu tempo, quando as mudanças ainda não eram nem tão profundas nem tão aceleradas como hoje. Um desses sinais dos tempos que o Papa soube ver como tal e destacou com alegria e entusiasmo foi a cada vez maior emancipação das mulheres. 3. Estivesse o Cardeal Patriarca de Lisboa em 2008 em sintonia com esta sabedoria do Papa João XXIII, e hoje iria ainda mais longe do que ele foi, falaria a este propósito da imperiosa necessidade da Igreja se abrir por inteiro às mulheres e de reconhecer a importância das mulheres também no seu interior, e bater-se-ia sem reservas pelo acesso das mulheres a todos os ministérios ordenados da Igreja em total igualdade com os homens. Mas não, nesta reivindicação hoje incontornável por parte das mulheres aos ministérios ordenados da Igreja, e que é uma reivindicação que chega já quase com 2000 anos de atraso, o Cardeal José Policarpo vê uma cedência às exigências da secularização. Como tal, critica-as, resiste-lhes. 4. E recusa-se, na parte que lhe toca, a abrir a Igreja que está em Lisboa e os ministérios da Igreja às mulheres, quando deveria ser ele o primeiro a ver nesta legítima reivindicação um dos sinais dos tempos, por isso, uma exigência do Espírito Santo que continua aí a animar a história e a levar por diante a criação dos seres humanos, homem e mulher, em indissolúvel unidade e em radical igualdade. Este é um dos mais flagrantes exemplos negativos da Carta Pastoral, que diz bem quanto o Cardeal José Policarpo, há poucos anos de passar a Patriarca Emérito de Lisboa, continua fechado ao Espírito Santo de Jesus, só para não ter de entrar em saudável conflito e em fecunda dissidência, nem sequer em final de mandato, com a Cúria Romana, nem com o Código de Direito Canónico. 5. O Cardeal já nem sequer se apercebe que, assim, com posturas destas, tão anti-Espírito Santo, nem ele nem a Igreja a que preside no amor e na liberdade, pelo menos é assim que deveria ser, chegam a sair da sacristia e da catedral, do eclesiástico, onde nunca deveriam ter permanecido nem por um dia, quanto mais no que a ele próprio diz respeito por toda a vida. Ora, uma Igreja que em 2008 insiste em manter-se fechada às mulheres e nega-lhes perentoriamente o acesso aos ministérios ordenados, precisava que as mulheres também se fechassem todas a ela e a deixassem a falar sozinha. 6. Nem eu sei porque é que as mulheres católicas ainda o não fizeram, depois de séculos e séculos de humilhação eclesiástica. Mas arrisco uma explicação. Elas ainda não se atrevem a ser mulheres à maneira de Maria Madalena, a de Jesus, que foi a apóstola dos próprios apóstolos, a maior líder da Igreja primitiva, aquela sem a qual a Igreja nunca teria chegado a ser Igreja de Jesus
apenas uma nova tendência organizada dentro do judaísmo a juntar a tantas outras daquele tempo. Em vez disso, as mulheres preferem continuar a ser como Maria Madalena, mas a da Igreja Eclesiástica, que, como sabemos, fez de Maria Madalena, a de Jesus, a pecadora arrependida por antonomasia, a prostituta por antonomasia, a mulher possuída por 7 demónios, quando a verdade é que Maria Madalena, depois que Jesus se encontra com ela e a toca com o seu sopro, se torna a mulher do Espírito Santo, como Jesus é o homem do Espírito Santo, mesmo é dizer, a mulher da liberdade. Graças, obviamente, ao próprio Jesus e ao seu Espírito, ao sopro. Nem Maria, a de Nazaré, foi tão longe quanto ela, Maria Madalena. 7. Aliás, a Igreja Eclesiástica fez com Maria Madalena, a de Jesus, o que veio também depois a fazer com Jesus, o de Nazaré, ao convertê-lo no Cristo Deus do Império Romano e dela própria, quando se tornou poder e religião católica um Cristo Deus nos antípodas de Jesus, o de Nazaré, e da história, que o Império Romano havia oportunamente crucificado em conluio com os sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém e com os anciãos do Sinédrio, homens cheios de privilégios de riqueza que eles de modo algum estavam dispostos a perder. O cardeal José Policarpo acaba de perder assim mais uma soberana oportunidade de ajudar a Igreja em geral e a de Lisboa em particular a sair da sacristia, da catedral, do eclesiástico, do sagrado, do religioso, do clerical, da cultura machista e patriarcal, de uma palavra, da cristandade. 8. Eu sei que ele quer que a Igreja esteja no mundo. Esta carta pastoral põe isso bem em real, mas apenas no pérfido jeito da cristandade, não no maiútico jeito do fermento e da luz, do sal e da sentinela na cidade. Tenta mobilizar o patriarcado para que ele ajude a Igreja local e universal a ser de novo a cristandade que já foi, de modo que ela volta a marcar o mundo com as suas festas e o seu calendário litúrgico, com os seus ritos católicos e os seus moralismos, tal como fez nos séculos passados. Em lugar de se alegrar por ver que o mundo hoje tornou-se irreversivelmente secular, por isso autónomo e independente da Igreja Cristandade, o cardeal patriarca lamenta-se, chora, desespera-se. 9. Alegrar-se-ia se, como o Papa João XXIII, fosse também capaz de ver nestas mudanças outros tantos sinais dos tempos. Como não tem olhos para ver, não consegue reconhecer nestas mudanças a marca do Espírito Santo de Jesus, que continua aí empenhado em levar a criação dos seres humanos à sua plenitude, e não em criar guetos eclesiásticos, por mais católicos ou universais que eles possam ser. Mas já não há nada a esperar de homens da Igreja assim. De resto, quando alguém sai da sua condição de simples ser humano, ainda em vias de criação na história, e aceita ser outra coisa, cardeal, por exemplo, poder eclesiástico, clérigo, religioso ou qualquer outro tipo de funcionário com mais ou menos privilégios sobre os demais, torna-se cego e guia cego, um perigo público e social. E quanto mais destacado for o lugar ou o posto que ocupa, mais perigo público e social é. 10. A Igreja, quando aconteceu na peugada de Jesus crucificado, ressuscitado, foi para ser o sinal ou sacramento de salvação no mundo e na história, nunca para ser o que depois veio a ser quando se tornou a Igreja Cristandade. A nossa desgraça como humanidade é que foram séculos e séculos de total domínio da Igreja Cristandade, que só agora estão a chegar ao fim para bem do mundo e da própria Igreja de Jesus. O cardeal patriarca de Lisboa deveria ver as coisas assim e alegrar-se no Espírito Santo, mas para ser capaz de tanto, teria de voltar a ser o que nunca deveria ter deixado de ser simples ser humano, ainda em vias de criação na história. Tornou-se clérigo e depois poder eclesiástico de proa, e enquanto assim se mantiver, nunca mais consegue ver as coisas como elas são. 11. Aos homens que se passam com armas e bagagens para o poder cega-os com os privilégios que lhes dá, e eles nunca mais sabem o que dizem, ainda que muito digam, e sempre com aquele ar de quem tem a última palavra. O mundo perde-se porque passa a tomar por lebre o que é gato, por trigo o que é joio, por pão o que é veneno,
Por verdade, o que é a ideologia. Por Deus, o que é o ídolo. A carta pastoral do cardeal patriarca José Policarpo insere-se inevitavelmente nesta linha do poder que não conhece outra linguagem. Para a conhecer e falar, José Policarpo teria de regressar à condição de simples ser humano, ainda em estado de criação na história. 12. Por isso, a Igreja que está em Lisboa e que se revê no seu cardeal patriarca, que se cuide. Ou é capaz de dissentir dele, sintonizar com o Espírito Santo e obedecer ao Espírito Santo com alegria, como a Igreja do princípio. Mais vale obedecer a Deus vivo do que aos homens, e estes homens eram os sumos sacerdotes do templo de Jerusalém, os mesmos que haviam crucificado Jesus, ou acaba por cair no barranco e arrastar com ela o mundo, pelo menos aquela parcela do mundo que ainda lhe der ouvidos. 13. Esta hora é a hora das mulheres no mundo e na Igreja de Jesus. São elas que salvarão o mundo, farão da Igreja o sinal ou sacramento que ela está chamada a ser no mundo. Mas para isso, elas não podem continuar mais a ser mulheres à maneira de Maria Madalena, a da Igreja Eclesiástica, a pecadora arrependida por antonomasia. Têm de ser mulheres à maneira de Maria Madalena, a de Jesus, a mulher do Espírito Santo e da liberdade. Com mulheres assim a liderar a Igreja, até os homens, que hoje são poder eclesiástico, acabarão mais humanos, seres humanos, simplesmente. 14. O mundo será cada vez mais secular, autónomo, como o Deus vivo de Jesus tanto gosta que ele seja. E dentro dele, como fermento e como sal, estará também a Igreja, sem que se dê pela sua presença. Mas será uma presença determinante e fecunda quanto baste. Como eu gostaria que o Bispo José Policarpo captasse esta boa notícia e a vivesse. Infelizmente, o poder em que se transformou não o deixa ver nem ouvir. Quem sabe se depois de perder o poder que hoje tem, ele não vai ver e ouvir. Então, será já bastante tarde. Mas, como diz o ditado popular, mais vale tarde do que nunca. 2008, maio 20. O meu abraço e o meu beijo, presbítero da Igreja do Porto, de modo especial para o Bispo José Policarpo.